Não existe um país sem histórias, nem democracia sem direitos. Com uma proposta inovadora de atuação no ensino, na pesquisa e no debate, o Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados, o IEJA, se dedica a auxiliar a efetiva prática do profissional do direito. O IEJA surgiu como resultado de vontade de juristas que vivenciam os bastidores instigantes da criação jurídica, em seu duplo aspecto, normativo e interpretativo. Mais do que compartilhar experiências, serão oferecidos caminhos concretos a quem almeja a expertise jurídica em todos os ramos da justiça. O foco dos nossos cursos estará na construção de um profissional que conhecerá a fundo as particularidades da complexa estrutura e funcionamento do Estado e seus poderes. E, em razão disso, o IEJA será um diferencial no mercado jurídico brasileiro. Olá a todas e a todos, eu sou Fabiana Oliveira, presidente do Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados IEJA, e é uma enorme alegria tê-los conosco na manhã desta quarta-feira, dia 30 de setembro de 2020, para discutirmos grandes temas relacionados à área de saúde, especialmente em razão dos tristes tempos em que vivemos. Aproveitamos para nos solidarizar com todas as famílias que enfrentam a dor e o sofrimento causados pelo coronavírus. O IEJA preparou um evento para tratar sobre as vacinas, um tema de bastante debate. E o que nós temos então para tratar hoje, além da vacina, também a questão da rastreabilidade de medicamentos e vacinas no Brasil, além do princípio da precaução na área de saúde. Como todos nós sabemos, a pandemia da Covid-19 alterou a rotina e vários procedimentos médicos e sanitários em todo o mundo, além de transformar em prioridade máxima mundial o desenvolvimento de medicamentos e de uma vacina contra o coronavírus. A Anvisa, a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, órgão responsável pela fiscalização e aprovação de medicamentos e vacinas no Brasil, é integrante do Centro de Operações de Emergência Coronavírus, comitê instituído pelo Ministério da Saúde para preparar a rede pública de saúde para o atendimento de casos no Brasil. Nesse cenário, o órgão desempenha um papel fundamental no combate ao vírus e possui grande responsabilidade na regulação para aprovação e distribuição de uma vacina eficaz contra ele. O Congresso Nacional, desde o começo da pandemia, sancionou várias leis para regular e possibilitar um cenário mais humano e um enfrentamento eficaz do coronavírus. Podemos citar as leis 13.979, 14.019, 14.035, entre tantas outras. Nessa legislação, cabe sempre à Anvisa apresentar os critérios técnicos para a regulação e implementação das medidas sanitárias e de saúde. Desde os primeiros meses da pandemia, tal qual o Congresso, a agência publicou inúmeras resoluções e notas técnicas para orientar todos os setores responsáveis do combate ao coronavírus. O mundo inteiro está acompanhando ansiosamente o desenvolvimento das vacinas contra o vírus. Os laboratórios farmacêuticos enfrentam uma verdadeira corrida contra o tempo para produzir uma vacina eficaz, com os procedimentos de teste sendo condensados e agilizados de maneira recorde e chegando nas fases finais em meses, quando geralmente a espera é de alguns anos. Agências e órgãos de saúde do mundo inteiro acompanham atentamente a produção e realização dos testes, que possuem também a atenção de toda a população, analisando o número de testes que estão sendo realizados, os efeitos colaterais apresentados
e a eficácia na prevenção do vírus, de modo que a vacina seja realmente segura. O Brasil já assinou vários acordos com distintos laboratórios estrangeiros pioneiros na produção da vacina para testá-la na população brasileira. Esses testes garantirão certa prioridade na venda da vacina, além do intercâmbio de tecnologia e fórmula para a produção pelos nossos laboratórios nacionais. Dentre projetos de lei que tramitam, temos também os que tratam sobre a vacina coronavírus, e é em razão disso que teremos, no dia de hoje, o senador e o deputado conosco, o senador Eduardo Gomes e o deputado Ricardo Barros. Paralelamente a esse tema da vacina, que nos preocupa juridicamente em razão do princípio da precaução, nós temos também outro tema muito importante, que é o da rastreabilidade de medicamentos. A preocupação com a origem e a qualidade de medicamentos consumidos pela população brasileira gera discussões, debates, resoluções a respeito da rastreabilidade e serialização desses medicamentos desde 2002 aqui no Brasil. A Lei 11.903 de 2009, estabeleceu a rastreabilidade em toda a nossa cadeia produtiva, desde a fabricação até o consumo pela população, visando evitar falsificação, melhorar o controle em cargas roubadas, dificultar a entrada de produtos irregulares, entre outros benefícios, e concedeu para a indústria farmacêutica prazo de até abril de 2022 para concluir esse processo. Portanto, para debatermos esses e outros temas, convidamos com uma alegria enorme o presidente do nosso Superior Tribunal de Justiça, Tribunal da Cidadania, ministro Humberto Eustáquio Soares Martins, para compor a mesa. Estarão conosco, no formato virtual, o nosso professor, vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jaques de Medeiros, um grande expert nas áreas de saúde já há muitos anos no país. Teremos também conosco nesse encontro, também de forma virtual, o professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, USP, o professor Eduardo Mário Dias, que é coordenador de projetos de controle de vacinas para o Ministério da Saúde e para a Anvisa. E teremos também conosco a presença do deputado Ricardo Barros e do senador Eduardo Gomes, que são líderes do governo na Câmara e no Congresso Nacional. Presidente Humberto, que alegria tê-lo conosco. Nós vimos percebendo o quanto esses temas são importantes, porque estamos todos mergulhados em momento de incerteza e de insegurança jurídica com relação à própria eficácia dessas vacinas. Alguns estudos demonstram que há risco, ainda que num percentual pequeno, e nós sabemos o quanto o nosso ordenamento jurídico precisa estar preparado para enfrentar possíveis questões judiciais que sejam postas perante os nossos poderes. Então, o senhor já tem se debruçado sobre o princípio da precaução na área da saúde, um princípio que é utilizado na área do meio ambiente, que o senhor vai poder explicar um pouquinho melhor para todos nós. E nós queremos entender, então, como é que vai ser esse cenário, se o judiciário está preparado para esse enfrentamento. Eu gostaria, então, de passar a palavra ao senhor, agradecida enormemente pela sua presença. Bom dia a todas e a todos, em particular a doutora Fabiane Oliveira, presidente do Instituto dos Estudos Jurídicos Aplicados IEV, inclusive fundadora, instituto que tem a missão de fomentar debate de temas
jurídicos e de temas relevantes para a sociedade, em nome de quem eu saúdo a todos que atuam na área jurídica e que participam deste encontro, um encontro de grande importância com o tema, o papel da Anvisa no pós-pandemia. O que eu posso dizer inicialmente, Fabiane, é que o Judiciário está alerta, vigilante e preparado para enfrentar o momento atual, o momento da pandemia, e enfrentar também o momento futuro, que é o papel do Judiciário no pós-pandemia. Quando nós falamos que estamos preparados, é porque quando eu atuava como Corregedor Nacional de Justiça, o CNJ, e também ao lado do ministro Dias Toffoli, presidente do Conselho Nacional, eu recebi por delegação do presidente do Supremo e do CNJ a função de coordenador do Poder Judiciário junto a todos os tribunais brasileiros, a única exceção, o Supremo Tribunal Federal, que não é vinculado às ações do CNJ. Mas todos os tribunais para coordenar de forma uniforme qual seria o procedimento do Judiciário brasileiro para receber os questionamentos da sociedade e, ao mesmo tempo, resolver e, ao mesmo tempo, atuar com celeridade, com produtividade, com qualidade neste período de pandemia. E o Judiciário deu respostas produtivas, um Judiciário que avançou muito na área da tecnologia, preparado para os dias atuais, um tempo que não era um tempo previsto. Esta pandemia pegou o mundo de surpresa, criou uma crise também, não só na área da saúde, mas na área econômica, até porque estamos enfrentando a primeira crise, que é a crise da saúde, a primeira crise, que é proteção à vida e à saúde, e estamos também vivendo a segunda crise, que chama de segunda onda, que é a crise econômica, que tem influência diretamente no campo social, no campo político e no campo jurídico. Então, o Poder Judiciário criou resoluções, através do CNJ, disciplinando a forma de atuação de todos os tribunais brasileiros, na área da justiça estadual, na área da justiça federal, na área da justiça trabalhista, na área da justiça militar e eleitoral. Ou seja, garantindo a proteção à saúde e, em primeiro lugar, a vida das pessoas. Nós estamos a conviver com mais de 100 mil vítimas da coronavírus. Já ultrapassamos a mais de 130 mil pessoas vitimadas pela Covid-19. E estamos preparados e estamos, ao mesmo tempo, trabalhando para dar uma resposta através do Ministério da Saúde com relação à vacina. Vacina para que toda a população brasileira e também a população mundial possa ter a garantia de voltar à normalidade. Não é? Mesmo nessa era de distanciamento, mas queremos conviver com a normalidade, o calor humano, a presença humana, o apertar a mão das pessoas, sentir e abraçar as pessoas, porque estamos na era também da tecnologia, mas a tecnologia não é mais importante do que o ser humano. O ser humano é o mais importante do planeta, até porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. A única que é a imagem e semelhança de Deus é o ser humano. Quando nós criamos a inteligência artificial, ela não substitui o homem, ela é uma preparação do cérebro humano dentro da máquina, no sentido de dar resposta com muita rapidez aos questionamentos jurídicos na área do judiciário. Mas se ocorrer qualquer falha ou qualquer ajuste, quem conserta é o homem. Então nós temos que defender o ser humano. Em primeiro lugar, a vida, porque a Constituição diz:
Todos têm direito à vida e à saúde. A saúde é um direito de todos, mas é um dever do Estado. O Estado tem que fazer a sua parte, o Estado e pessoal, mas também a população tem que fazer a dela. Usar máscaras, respeitar as regras de saúde pública, respeitar com relação ao distanciamento, respeitar com relação às regras de conduta para combater o vírus, não só contra você, mas também contra terceiros. Não passar a pandemia para outras pessoas, a pandemia, vírgula, da coronavírus. Por isso eu quero dizer que o Judiciário está preparado, atento, vigilante, respondendo através, alguns de forma presencial. No Tribunal da Cidadania eu estou indo, pedindo proteção, em primeiro lugar, a Deus, né? Com muitas precauções, me prevenindo, mas eu estou presencialmente. Mas a grande ala trabalhando através do home office, através do trabalho remoto, através de julgamentos por videoconferência, mas o Judiciário não parou. O Judiciário é um dos mais preparados do mundo, é o Judiciário brasileiro. O Judiciário brasileiro é um dos que mais julga no mundo, seja a nível dos tribunais superiores, seja a nível do Supremo Tribunal Federal. Então, eu posso dizer que o Judiciário está de parabéns, os nossos juízes, e também está de parabéns a sociedade, que está respondendo com relação à garantia da vida e da saúde, no sentido de prevenir, de respeitar as regras técnicas. Há algumas exceções, na toda a vida, né? Que alguns não acreditam, né? Com relação à garantia da vida se protegendo. Mas isso é uma exceção à regra. Toda regra tem uma exceção. Mas eu quero parabenizar a Anvisa, quero parabenizar o Instituto por debater um tema de vital importância. E após a pandemia? O que ocorrerá no pós-pandemia? Nós vamos ter uma vida um pouco diferente. Por que um pouco diferente? Vamos ter mais reflexão, mais amor às pessoas, mais solidariedade. No passado, as pessoas diziam que não tinha nem tempo mais para conversar com a família, não tinha mais tempo de parar para dialogar, não tinha mais tempo de pensar no relacionamento que nós vivíamos no passado, de dar a mão às pessoas, de ter a área, tempo de lazer também. É tempo de trabalhar, mas também é tempo de amar as pessoas. Há tempo de produzir, mas é tempo também de plantar. Plantar o amor, a solidariedade, a dignidade das pessoas, respeitar os seres humanos. Então, no pós-pandemia, vamos ter crescimento, a tecnologia vai avançar mais, não é? Nós vamos também trabalhar muito através do trabalho remoto, não é? Vamos trabalhar muito usando o trabalho à distância, os ambientes de trabalho vão ser diferenciados, vamos ter mais cuidado com a própria saúde, vamos respeitar mais as pessoas e, sobretudo, amar as pessoas como devemos amar a nós mesmos. A respeitar o próximo como a si mesmo. Então, vamos ter um tempo diferente. Eu tenho a plena convicção que Deus está no comando, no controle do tempo. Tudo passa, porque Deus dará a misericórdia. Mas a reflexão também, para que as pessoas possam se amar, trabalhar e viver com dignidade, mas, sobretudo, amando um aos outros. Muito obrigada, presidente. Nós gostaríamos de convidar agora para abrir também esse debate, essa discussão, nosso querido professor Humberto Jacques, vice-procurador-geral da República, que está conosco de maneira remota pela plataforma Zoom. Professor Humberto, uma alegria tê-lo conosco. O senhor está nessas agendas da área de saúde desde o momento da própria criação da Anvisa, em 1999, no Brasil. E nós gostaríamos de ouvi-lo, porque tenho certeza que o senhor também sabe muito dessa área de saúde. Muito bom dia a todos. É uma satisfação enorme investirmos uma manhã numa reflexão qualificada sobre para onde caminhamos no sistema de saúde, em especial na vigilância sanitária, a partir da experiência vivida no planeta com Covid-19.
Saúdo o nosso presidente do Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, prazer estar acompanhado do senhor nesta sessão, o professor Eduardo Dias, o professor Rodrigo Silvestre. Espero que tenhamos uma manhã muito produtiva. A primeira observação que eu gostaria de fazer antes de chegarmos aos nossos 3 temas candentes, que é a rastreabilidade, a regulação nas vacinas e o princípio da precaução, eu queria dar uma contextualizada na realidade em que estamos vivendo. Ou seja, o que foi que a Covid nos compeliu a perceber, enxergar, se não havíamos enxergado ainda no sistema jurídico sanitário brasileiro. A primeira evidência que os brasileiros se deram muita certeza é de que temos um sistema público de saúde e universal. Por algum tempo, nós tínhamos, algumas pessoas imaginavam viver uma bolha sanitária pessoal, de que fosse possível viver numa ilha personalíssima de saúde, protegido pela sua capacidade de consumir produtos sanitários do mercado. E quando aparece a pandemia, descobrimos que planetariamente estamos todos na mesma nave e que a saúde do planeta atinge a todos e que não é possível uma proteção individual sem uma proteção coletiva. Então, termos um sistema estatal, público e universal é a maneira como nós, brasileiros, temos lidado e enfrentado com a pandemia, e nesse enfrentamento temos percebido qual é o papel do Estado brasileiro neste campo. E quando falo papel do Estado, aprendemos a federação com mais cuidado, ou seja, o que é tarefa da União, o que é tarefa do Estado, o que é tarefa municipal dentro do Sistema Único de Saúde. E em discussões de cenários, alguns apocalípticos já superados, percebemos com muita clareza a noção de que todos os serviços de saúde, quer públicos, quer privados, são de relevância pública. E de que, quando o caso tem a gravidade e a dispersão de uma epidemia, não é possível trabalharmos com a ideia de que existiria um campo público e um campo privado separado. É muito interessante. E no nosso tema de Anvisa, de vigilância sanitária, percebemos também, nós brasileiros, que existe tanto o Estado provedor de serviços de saúde, quanto o Estado regulador do setor de saúde. E que essas 2 tarefas estatais estão sendo suficientemente cobradas e com adequadas respostas estatais. Igualmente, eu gostaria de destacar que os brasileiros se deram conta com a pandemia de que as questões sanitárias, as questões de saúde, não são apenas curativas, mas, no caso, são preponderantemente de prevenção, proteção e promoção à saúde. E esse campo de promoção, prevenção e proteção é um campo privilegiado da atuação da vigilância sanitária. Também destaco que nós, brasileiros, o planeta e nós, brasileiros, estamos a perceber que a saúde tem dimensões incitamente coletivas, meta-individuais e transindividuais. Não se trata, há dimensões personalíssimas e individuais, mas a questão é necessariamente coletiva, meta-individual, transindividual. Não se cuida apenas da saúde de uma pessoa, mas se cuida da saúde de um corpo social, de toda uma nação, de toda uma coletividade que tem que ser tratada como ente coletivo, tem que ser cuidada e olhada como ente coletivo. E neste caminho da promoção, proteção, do papel do Estado, da sua tarefa reguladora, os brasileiros descobriram que mesmo aqueles que viviam na sua bolha privada, comprando serviços de saúde no mercado, eram grandes usuários da vigilância, do papel da polícia sanitária, da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, da vigilância farmacológica. É belo dar-se conta de que, mesmo aqueles que achavam
que viviam numa bolha sanitária privada e individual. Essa bolha só era possível, factível e segura porque o Sistema Estatal Público de Saúde mantém uma rede, um Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Farmacológica. Se estamos aqui hoje a conversar sobre vigilância sanitária, deixamos de lado a epidemiológica, que tem sido aquela cujos índices têm sido mais cuidados pela imprensa. O aspecto da vigilância sanitária não é tão midiático, malgrado seja absolutamente decisivo. Os brasileiros perceberam que a vinda, por exemplo, a onda dos testes, a importância de termos testagem da população, os tipos de testes para detecção precoce, não era possível haver testagem confiável sem vigilância sanitária, sem o poder de polícia do Estado aferindo a qualidade daqueles testes que orientam o comportamento das pessoas com relação ao seu nível de risco e de contágio na epidemia. E aí foi a Vigilância Sanitária, foi a Anvisa, a dizer esses testes entram no mercado brasileiro porque têm qualidade, têm suficiência, têm confiabilidade, e em que fase eles são mais adequados para serem usados, e testes não devem ingressar. Quando as pessoas precisam de segurança quanto à detecção ou não do seu quadro de saúde, saber se estão ou não infectadas, é absolutamente necessário que nós tenhamos testes confiáveis. E testes confiáveis são fruto exclusivo da... Me escutam? Eu senti parada. Tá. Eu senti a minha imagem congelada. E os testes confiáveis são frutos evidentes de um sistema de vigilância sanitária operativo como esse que no Brasil tem no seu vértice a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A qualidade dos equipamentos, a qualidade das máscaras, a qualidade dos respiradores que apareceram, que o mercado imediatamente oferece, porque é típico do mercado, é típico da técnica, apresentar soluções para necessidades. Isso é mitologicamente a tarefa de Hermes. O problema é Higeia, Panaceia, Esculápio verificarem o que é saudável e o que não é saudável, o que é adequado e o que não é adequado. O mercado tentará produzir soluções para as necessidades que se apresentam. E alguém que não o mercado e que não o consumidor deve ter um olhar crítico, técnico e adequado para permitir ou não o ingresso no mercado de saúde de produtos que se apresentam para o enfrentamento da epidemia. E aí é nesta hora em que a assimetria informativa, que domina o campo sanitário, ou seja, as pessoas que podem ser atingidas pelo vírus não dominam as questões científicas com proficiência para se autodirigirem nesse espaço. O mercado, por razões éticas, deve ter cuidado com a sua marca associada a produtos que ele coloca à venda ou à disposição do sistema de saúde, mas há lógicas de mercado, de capital, de investimento, de retorno, que não necessariamente são a lógica da proteção à saúde. E nessa hora, nessa assimetria informativa, em que o produtor sabe muito, mas não necessariamente diz tudo o que sabe, e o consumidor pouco sabe e vive uma situação de receio, temor com relação à sua saúde, para que não haja um consumo irracional desses produtos, entra a intervenção estatal necessária, com uma capacidade científica, com uma certeza, uma isenção, uma segurança, uma retidão de propósitos, não mercadológica, mas essencialmente estatal, que serena as expectativas das pessoas em poder livremente consumir bens de saúde no mercado ou na oferta pública,
com a certeza da qualidade, da confiabilidade desses produtos. Então, essa lição de que a Anvisa me protege, a Anvisa me protege, a vigilância sanitária me protege da minha ânsia por uma proteção, tá? Que pode me fazer mal se eu não souber lidar com ela, de que a Anvisa deixa o mercado ser um mercado saudável, um mercado que apenas tem produtos confiáveis, de qualidade e eficazes. Isso é extremamente importante em tempos de epidemia, quando as pessoas estão fora do seu modo normal de consumo e acesso aos bens e serviços de saúde. E mais ainda neste percurso, agravando sobremaneira o quadro, a realidade das notícias falsas. Quando há uma divulgação poderosa por todos os espaços de qualquer tipo de informação sanitária sem um selo de qualidade sobre ela, isso é mais um fator a solicitar que a vigilância sanitária proteja a sociedade, proteja a coletividade na assimetria informativa. Normalmente, somos assimetricamente informados, mas com ondas de desinformação, a assimetria informativa fica engrandecida e, por isso, o papel da vigilância sanitária, a proteção que a vigilância faz ao meu consumo e aos bens do mercado é extremamente importante. Nesse percurso, também provocativa a atuação da vigilância sanitária, não necessariamente nos protocolos do Ministério da Saúde, porque aí são os protocolos que o Sistema Público de Saúde adota. São as escolhas clínicas, as escolhas de protocolos de tratamento que cada sistema, o público ou o privado, venha a fazer. Mas antes disso, há a tarefa da vigilância de dizer, olha, este medicamento está registrado na Anvisa para produção por este laboratório que tem boas práticas farmacêuticas e ele tem recomendações na sua bula para tais e quais patologias. O tal uso off-label, tá? O uso off-label de medicamentos é uma tarefa importantíssima que normalmente, regularmente, está aos cuidados do sistema de vigilância sanitária. Chegando aos nossos pontos do dia de hoje, que é a rastreabilidade, as vacinas e a regulação no princípio da precaução, eu queria lembrar, eu chequei há pouco, no dia de hoje, 30 de setembro, no site da OMS, nós teríamos no planeta 151 vacinas na fase pré-clínica, tá? Que é a primeira e a segunda etapa antes da etapa clínica. E a etapa clínica, essa que já chega em seres humanos, já começa a pesquisar, a pesquisa alcança seres humanos. Nós temos 41 vacinas que já estão em fase clínica, e dessas, 9 delas já se encontram na fase 3. Então, percebam, o mercado, a necessidade, a imperiosidade que a epidemia nos traz, faz com que existam no planeta hoje 192 soluções vacinais para Covid-19. Em etapas diferentes, em velocidades diferentes, perfeito? Tá? Já nos foi dito aqui que estamos correndo neste campo. E agora um ser só, que vive numa coletividade em risco, com uma capacidade econômica que o Estado tenha de prover vacinas para uma parte econômica e uma possibilidade fática de produção de vacinas. Não adianta ter dinheiro para comprarmos vacinas se as indústrias no planeta não tiverem insumos para produzirem vacinas. Há limites. O possível aqui tem um limite. Então, como escolher entre 192 vacinas, tá? aquela que nós adotaremos? Nesta hora, neste problema, não há dúvida
de que somente uma agência de vigilância sanitária tem condições de separar nessas 192 alternativas quais são aquelas mais seguras, aquelas mais eficazes e aquelas mais confiáveis para que possam ingressar no mercado nacional e, estando no mercado nacional, possam vir a ser adotadas pelo Estado, pelo sistema privado de saúde. Então, de 192 hoje existentes, tá, e crescendo, pode ser que outras venham em pouco tempo, tá? Daqui a um ano, os nossos ouvintes pensarão, olha, no fim e ao cabo, acabei me vacinando, acabei não me vacinando, me vacinei por qual produto, qual desses 192, e daqui a um ano você saberá que essa escolha que você fez por vacinar-se ou não vacinar-se, e qual foi a vacina que você utilizou para a sua proteção, foi uma escolha não tão livre sua. Foi uma escolha mediada e protegida por um zeloso sistema de vigilância sanitária. E que está zelando, inclusive, na fase de pesquisas. Ou seja, não é apenas o zelo é o dia que a vacina ficar pronta. As próprias pesquisas sendo feitas ao redor das vacinas comporta a observação da agência. Existem episódios sentinela que alertam quando essas pesquisas indicam problemas ou soluções difíceis. E correr atrás de 192 vacinas no planeta não é gratuito. Custa. Há dinheiro apostado em 192 ações, em 192 iniciativas. E esses recursos apostados nessas 192 iniciativas precisam de retorno. É a lógica do capitalismo. Há riscos de fracasso da pesquisa, mas há o prêmio do acerto da pesquisa. E isso significará custos. E também isso indicará que quem investiu numa vacina precisa obter algum retorno com ela. E aí é óbvio uma pressão de mercado, uma pressão econômica para ingresso no país, para ingresso em países, para ingressos em sociedades. E é essencial que tenhamos uma agência, que tenhamos um sistema técnico, austero, científico, que consiga mediar esse processo de 192 grandes investidores que apostaram recursos públicos ou privados na produção de vacinas e que quererão o retorno desses recursos a partir da venda dessas vacinas nos mercados ou para governos. E nós, nessa assimetria informativa e com o receio da patologia, precisamos dessa intervenção qualificada, desta agência, desse sistema de vigilância sanitária que nos protege nesse percurso. Então, sim, haverá regulação, haverá poder de polícia a fazer essa mediação entre ciência, mercado e a solução protetiva para nós outros. E sim, não há como esses produtos chegarem a nós sem um controle prévio, um controle do ingresso deles no seu registro na agência e um controle a posteriori, o que a gente chama de pós-mercado, pós-registro, a rastreabilidade dos eventos que aconteçam ao longo da aplicação dessas vacinas, dessas vacinas, na medida em que elas foram feitas em alta velocidade. E aí entra a grande competência que nós todos confiamos na vigilância sanitária do país, que é a competência de que, para nós, no direito, chamamos de precaução jurídica, princípio da precaução, e que o mundo da vigilância trabalha com naturalidade como sendo gestão de risco. Ou seja, como gerir os riscos que a vacina oferece e os riscos que a doença oferece. Como fazer uma escolha sábia, uma escolha racional em que riscos correr. O mundo contemporâneo é um mundo de riscos, nós estamos permanentemente gerindo os riscos das nossas vidas, nas nossas escolhas diárias. Nas nossas escolhas diárias, estamos sempre fazendo escolhas racionais, medindo riscos. E aqui, então, o que nós no direito chamamos de princípio da precaução,
para o sistema de saúde, para o sistema de vigilância, ganha uma sofisticação maior, como sendo não apenas a precaução, do cuidado, da certeza de que não há danos, mas é um equilíbrio entre o volume de riscos individuais e coletivos e os riscos individuais e coletivos da doença. É essa grande tarefa de zelo na proteção e na precaução. Quando nós sabemos que a possibilidade de um sinistro, de um evento infeliz na administração de uma vacina é 0,0000001%, isso faz com que eu, individualmente, tome essa vacina muito seguro, quando percebo que a chance daquela vacina me causar um mal é menor do que a chance de eu ganhar na loto, de eu ganhar na Mega Sena. Então, poxa, então eu me sinto tranquilo. Mas quando eu penso que esse percentual, na hora que eu universalizo esta vacina para uma população de milhões de habitantes, é certo que aquele percentual acontecerá na vida de algumas pessoas. Então, é um típico exemplo de gestão de riscos. E aí eu digo, mas por que numa população de 100 milhões de habitantes há a possibilidade de que duas pessoas venham a ter um evento infeliz, eu colocarei todos os outros milhões de habitantes em risco? Então, se trata desse tipo de escolha de gestão de risco, que para nós, no direito, a gente chama de precaução jurídica, mas no sistema de vigilância é um pouco mais forte, porque existe um sopesamento muito claro. Quando temos precaução em matéria ambiental, nós estamos numa condição estável e segura e perguntando se vamos ou não para aquela inovação. Na gestão de risco sanitário, nós estamos em uma condição insegura e temos que ver se estamos indo para uma posição melhor em termos de riscos, vantagens e desvantagens de uma escolha. Esse é o grande desafio, esse é o grande pulo de migrarmos ao princípio da precaução jurídica quando entramos no campo da vigilância sanitária e da segurança no licenciamento e no registro de vacinas ou medicamentos. O que importa, ou o que nos tranquiliza, o que nos deixa mais serenos em todo esse processo, é de que em absolutamente todas as fases da pesquisa por medicamentos ou vacinas, a segurança é um fator preponderante na aprovação, na passagem de uma fase à outra. E que essa avaliação de risco sanitário, essa avaliação de risco não é uma avaliação planetária. Ou seja, nós, brasileiros, teremos uma avaliação técnica feita com a nossa realidade, com os riscos que nós temos no nosso presente, para medirmos esse passo a partir de técnica e ciência da nossa agência de vigilância sanitária. Por isso, entendo que, se e quando as vacinas chegarem, elas serão seguramente rastreáveis, porque temos metodologia de rastreamento de medicamentos que colocaremos nas vacinas. Elas serão seguramente policiadas pela nossa vigilância farmacológica. Eventos sentinelas serão pegos e poderemos ter certeza se a segurança informada era realmente a segurança oferecida. Essa regulação, esse poder de polícia fará as escolhas dentro da mais exata gestão de risco. E isso será feito por uma agência estatal séria, competente, internacionalmente renomada, mas que, ao medir os riscos brasileiros, os riscos nacionais, não necessariamente adotará automaticamente as escolhas de gestão de risco que outras nações venham a fazer nos seus sistemas de vigilância. Não que brasileiros sejam mais frágeis ou mais fortes que estrangeiros, ou que a mesma vacina em 2 países do mundo tenha uma composição distinta e, por isso, tenha uma avaliação distinta. Mas é porque a concepção de risco nacional e a capacidade de reparação desses danos e desses riscos é uma judiciosa, técnica, severa e qualificada decisão
que nós brasileiros esperamos da nossa Agência de Vigilância Sanitária quando o momento chegar. Em 30 de setembro de 2021, se nós voltarmos a nos conversar, teremos descoberto qual das 192 propostas que estão no planeta hoje terá chegado ao Brasil, a quem ela terá sido administrada pelo sistema de saúde, uma matriz, e aí não é mais a Anvisa, já é o Ministério da Saúde, uma lógica de imunização que produza, com as doses disponíveis, a maior imunização possível do corpo social, não apenas daqueles que recebem. E todas essas estratégias não são apenas questões lógicas, são questões de escolha, consciência e técnica, e é para isso que o Estado brasileiro, pelos termos da Constituição, zela em formas de proteção e prevenção pela saúde dos brasileiros, se desincumbindo disso com todo o zelo científico e toda a capacidade republicana que o direito lhe dá de fazer essas escolhas com autoridade, sustentação, fundamentação e a confiança da sociedade. Imagino que este episódio das vacinas, se tivermos a serenidade na condução das informações com a população, será mais um momento de afirmação da qualidade do nosso Sistema Único de Saúde, da qualidade do nosso sistema de vigilância sanitária e do cumprimento da Constituição brasileira no que respeita ao direito à saúde como um direito fundamental de matriz individual e coletiva. Eram essas as minhas primeiras impressões a dividir com essa seleta audiência. Muito obrigado. Nós quem agradecemos, professor Humberto, que nos brindou com uma série de reflexões importantíssimas também a respeito do nosso papel enquanto cidadãos, dos nossos deveres para com o nosso país, de estarmos atentos às regras de vigilância sanitária e não deixar apenas para o outro, para o Estado, para o poder, como que isentando-nos dos nossos deveres enquanto cidadãos brasileiros. Nós queremos agradecer enormemente a presença do senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso Nacional, e que com certeza muito contribuirá conosco, dividindo quais são as forças-tarefas, digamos assim, nesse momento de crise mundial que o nosso país tem se colocado nessa batalha e enfrentado. Senador, gostaria de passar a palavra para o senhor, agradecido uma vez mais. Bom dia. Bom dia a todos. O som está bom? Bom dia, Fabiano Oliveira, presidente do IEJA. Muito obrigado pelo convite. Nosso ministro, presidente do Tribunal de Justiça, tem aproveito e desejo história, por tudo que o país espera da Justiça, vem recebendo da Justiça, Superior Tribunal de Justiça. Então, fica também aqui nossos cumprimentos e o nosso desejo de colaboração permanente no Poder Legislativo, na liderança do governo do Congresso Nacional, mas também como senador da República pelo estado mais novo da Federação, pelo estado do Tocantins. Quero cumprimentar também o Dr. Humberto Jacques, subprocurador-geral da República, que acompanha este evento, o professor Eduardo Dias, professor titular da USP, a todos. Primeiro, pedir desculpas pelo atraso, mas também, lá que nós estamos num dia muito agitado, hoje, há poucos minutos, nós tivemos o cancelamento da sessão do Congresso Nacional, para uma série de reuniões de acordo, para a votação de matérias importantes para o país, em especial o veto da desoneração para 17 importantes setores do país, alguns ligados diretamente à saúde dos brasileiros, desoneração para o ano de 2021, uma série de outras matérias que a população vem acompanhando nesse momento de ensaio, de retomada da atividade econômica, das atividades profissionais, no momento que o país vive. Tenho certeza que, assim que sair daqui, o deputado, nosso ministro, líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, estará presente, mas eu queria registrar a satisfação
e principalmente registrar o tipo de colaboração que a gente acha que pode ter a pretensão de dar num evento como esse. Primeiro, diante de tudo que nós vivemos nos últimos 8 meses, com a pandemia do coronavírus, que trouxe uma série de tragédias às famílias brasileiras, ao mundo, são mais de 140 mil mortos, então a gente presta solidariedade nesse momento a todas as famílias que tiveram as pessoas sofrendo diretamente com a Covid-19, sem contar a rotina e a vida e o sofrimento de milhões e milhões de brasileiros. Mas também é preciso registrar uma mudança de comportamento que vem ficando cada vez mais forte na nossa forma de agir, nas providências, não só na área da saúde, na área do direito, mas principalmente naquilo que mudou nas nossas vidas para valer. Então, o presidente Jair Bolsonaro, que teve no ano de 2019 um ano muito difícil, um ano de início de mandato, mas é um ano que eu acho que a sociedade brasileira ainda irá resgatar. Foi um ano importante para o equilíbrio fiscal, foi o ano da aprovação da reforma da Previdência, de uma série de providências legislativas que deram, naquele momento ainda sem perceber e sem imaginar, sustentação para que o país pudesse atravessar e encarar a crise do coronavírus 19 com algumas providências fundamentais. Talvez a mais forte delas, o auxílio emergencial e o socorro a pequenos e médios empresários, a milhões e milhões de brasileiros que não estavam atendidos pelos programas assistenciais e também não estavam na linha de crédito do micro e pequeno empreendedor, que acabaram recebendo o nome de invisíveis, que hoje são tão visíveis quanto qualquer outro cidadão brasileiro, e é por isso a nossa preocupação também numa passagem de condições dessas pessoas para o pós-pandemia. Agora, o que eu registro, vim aqui oferecer, foi o trabalho do Congresso Nacional nas formulações e de pronto, eu já posso comemorar o fato de, liderados aqui pelo Superior Tribunal de Justiça, uma discussão ampla, ainda inicial, em saúde pública, que vem antes das ações definitivas. Então, eu queria parabenizar nosso ministro, presidente, pela iniciativa, a abertura desse debate, porque eu tenho certeza que a gente pode partir para o lado bom da judicialização, mas do esclarecimento da população brasileira sobre os seus direitos e sobre as condições do Estado de cumprir esses direitos. Pela primeira vez na história, há quem entenda isso como uma questão controversa, mas ela é objetiva. O presidente da República, na abertura da Assembleia da ONU, fez citação específica à necessidade do país do investimento de tecnologia, desenvolvimento da indústria nacional e algumas garantias, já que hoje todos nós sabemos que o mundo do presente e do futuro terá que conviver com a possibilidade desse tipo de tragédia que nós estamos vivendo agora. E isso passou despercebido, eu até lamentei com algumas pessoas do setor, porque eu acho uma grande oportunidade para a gente discutir previamente as situações de formulação da indústria brasileira, do domínio da tecnologia e também dos direitos. O que eu posso dizer por parte do governo é que nas ações do governo, que atenderam diretamente quase 100 milhões de brasileiros, através do crédito do Pronamp, através das áreas de proteção, para auxílio emergencial e financiamento, também existiu de maneira contundente o amparo aos municípios, aos 5.700 municípios brasileiros e aos estados e Distrito Federal, da ordem de que os 60 bilhões destinados à cobertura da possibilidade de depressão na receita dos estados e dos municípios, depois de ocorrido o período mais agudo da pandemia, esse recurso se mostrou muito maior do que o realmente necessário nas contas específicas dos estados e municípios. E aí há uma sensação de que, com o apoio da justiça, da sociedade, da indústria,
é possível que o Ministério da Saúde, que o ministro Pazuello vem fazendo um trabalho fantástico de logística, de percepção, de redesenho do Ministério, possa identificar o melhor gasto dos recursos públicos com o SUS e com o desenvolvimento das políticas do Ministério da Saúde. Não é surpresa para ninguém que é preciso entender que alguns municípios brasileiros acabaram recebendo mais recursos do que a sua capacidade de gastar, mais recursos adicionais para a sua receita do que tinha realmente necessidade, e isso é preciso ser revisto, porque o recurso é um só e ele pode fazer falta numa ponta específica para a sua destinação. E quando a gente tem a oportunidade, que é rara no país, de buscar uma solução antes da confusão instalada, a gente tem que comemorar, abrir as portas do Congresso Nacional para as formulações, e é isso, ministro, que eu acho que é a nossa maior contribuição, é registrar o tempo em que o IEJA formula essa discussão. Estamos a ponto de receber a vacina, mas ainda com o tempo da especificação dos testes, da sua certificação, para discutir previamente os direitos do cidadão e a condição de atendimento. Não só no episódio do apoio aos municípios, mas também no momento de destinação, de aprovação do orçamento de guerra e de uma série de outras atitudes, o presidente Jair Bolsonaro se mostrou sensível na reformulação de posições, no entendimento real da necessidade e do direito do cidadão à saúde e ao tratamento. Não foi um momento absolutamente claro por parte do mundo inteiro, das autoridades políticas, mas também não podemos esconder as dificuldades de formulação e de entendimento da própria Organização Mundial de Saúde, que em vários momentos avançou e recuou em diversas posições, coisa que seria comum para qualquer leigo como eu, como alguns que estão aqui nesse seminário, mas um pouco mais difícil de entender partindo da Organização Mundial de Saúde. Então, acho que esse seminário abre essa possibilidade inédita de apresentarmos uma solução antes do problema. Então, eu queria, ministro, me colocar como modesto interlocutor. Tenho certeza que o nosso deputado Ricardo Barros fará com mais capacidade, porque conhece mais o setor, foi ministro da Saúde, mas outros parlamentares também, do Senado e da Câmara, tem uma característica importante. Temos uma bancada da saúde muito importante, até para nós mesmos, com a nossa dificuldade de entendimento, sendo leigo, mas a gente sabe de maneira muito concreta que um dos pontos fortes para o atendimento à pandemia da Covid-19 e a notícia da saúde mais perto do cidadão só foi possível porque o Brasil acredita nisso que é o sonho de qualquer país, que é o Sistema Único de Saúde. Mesmo com as dificuldades de realização na ponta, talvez tenha sido o grande mérito do ministro Eduardo Pazuello no diálogo com os conselhos de secretários de Estado e de municípios, na abertura para discutir de maneira desarmada as travas ideológicas que cercam a questão de saúde pública. Talvez esse atendimento mais até brejeiro dessas necessidades tenha dado ao país essa fase final agora, onde já existem disponibilidade de leitos, de equipamento, de uma série de coisas. E agora, com esse seminário, a grata notícia, a excelente notícia da iniciativa da Justiça Brasileira de podermos discutir, antes de todos os debates efetivos e da realização, a melhor maneira de agir. Então, eu queria me colocar à disposição de todos. A gente está realmente aqui num rodízio maluco desse cancelamento da sessão do Congresso no dia de hoje. Eu vou ter que sair daqui a pouco, mas fico absolutamente à disposição, abrindo não só, ministro, a Comissão de Saúde do Senado, da Câmara, mas a Comissão Especial do Congresso Nacional, que é presidida pelo senador Confúcio Moura, de Rondônia, que é médico, dedicado, tem feito várias audiências públicas, para que, quem sabe, na próxima semana,
se for esse o desejo dos organizadores do evento, que a gente abra uma sessão online com a Comissão Especial da Covid do Congresso Nacional para a exposição dos resultados desse seminário e a consequente providência das formulações necessárias e do contato com o governo que é necessário nesse momento. Nós vivemos um momento de notícias instantâneas, né? Agora há pouco estive conversando com um jornalista influente, mas que é um grande amigo, e perguntando se ele estava me questionando se ele queria saber o resultado da reunião de articulação absolutamente restrita, se ele queria que eu divulgasse, porque depois da divulgação dele a reunião não faria efeito nenhum. Então nós vivemos nesse mundo hoje em que tudo vai pelo aspecto da notícia instantânea e muitas vezes inconsistente, que atrapalham realmente aquele tempo que o ser humano precisa para concluir as suas ideias e desenvolver os seus projetos e aquilo que a sociedade realmente precisa. Então eu acho que enganando um pouco esse mundo muito instantâneo de notícia pelo lado bom, é importante a gente registrar esse momento de nascer uma demanda inevitável do direito da vacina, da rastreabilidade dos medicamentos que precisam vir no momento em que estiver sintonizado a necessidade, as condições financeiras e as prioridades do governo e da saúde pública. Então, eu queria me colocar à disposição, encerrar as minhas palavras agradecendo bastante essa oportunidade de organizarmos as nossas demandas antes da chegada efetiva dos problemas que nós sabemos que virão. Muito obrigado a todos. Senador, nós agradecemos enormemente. De fato, em tempos de pós-verdade, o diálogo entre os poderes é um dever e nós entendemos, enquanto Instituto, que esse diálogo certamente fortalecerá o nosso país e a nossa sociedade. Antes de passar a palavra para o professor da USP, Eduardo Dias, gostaria de passar a palavra para o presidente Humberto Martins. Como senador terá que retornar aos seus trabalhos, se o presidente quiser aproveitar esse debate nesse momento. Senhor senador da República, Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso Nacional, na sua pessoa, também saudando todos os senadores da República, eu quero dizer que eu fico muito feliz, porque nós temos o compromisso com o poder constituído de estar de mãos dadas com a sociedade, principalmente no momento atual que nós vivemos, no momento da pandemia, mas também no momento posterior do pós-pandemia. As instituições têm que caminhar juntas, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, de mãos dadas com a cidadania. De mãos dadas porque, na verdade, somos apenas instrumentos do poder. O proprietário do poder é o cidadão. A Anvisa, todos nós sabemos que ela tem uma função institucional, que é a de promover a proteção da saúde da população brasileira por meio do controle sanitário. Inclusive, é uma parceira direta do Ministério da Saúde. Nós temos conhecimento e a certeza de que as três instituições deste país, os poderes estão unidos, mesmo com autonomia e com competência, mas harmônico na defesa do Brasil. Em primeiro lugar, a vida. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E as instituições democráticas deste país, senhor senador e líder do governo, elas estão unidas e preparadas para o pleno exercício do Estado de Direito, cada um dentro da sua área de competência. O Executivo administrando e, ao mesmo tempo, estimulando as políticas públicas em favor do cidadão. O Legislativo legislando em favor da sociedade. E o Judiciário interpretando as leis e, ao mesmo tempo, julgando em favor do jurisdicionado, mas, sobretudo, do cidadão brasileiro. Temos que dar as mãos, temos que estar unidos. A Anvisa, por orientação do governo federal,
por orientação do presidente da República, que é o comandante maior do Executivo brasileiro, tem desenvolvido um papel primordial no sentido do estudo no Brasil da vacina para prevenir a Covid-19. Atualmente, eu posso destacar que esses testes da vacina estão sendo desenvolvidos pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, mas vêm sendo feitos no Brasil em parceria entre a Anvisa e a Fiocruz. Então, o governo tem também feito o seu papel, a sua parte, na defesa da vida, na defesa da saúde. Mas conta de mãos dadas, conta diretamente com os poderes legislativo e com o poder judiciário. Também posso destacar que durante a pandemia, todos os poderes unidos buscam se dedicar dia a dia, inclusive com reuniões extraordinárias, sem dia, sem tarde, sem noite, mas de defesa da vida, na defesa da saúde, em defesa do Brasil. E buscamos, durante a pandemia, superar nossos limites humanos, com muita coragem cívica, na defesa do cumprimento maior da nossa Carta Constitucional. Mas tenho a certeza que vamos vencer essa pandemia, porque Deus está no controle do tempo e no comando de todas as coisas. Mas, humanamente, estamos buscando ferramentas, instrumentos, seja através do Ministério da Saúde, seja através dos poderes constituídos, legislativo, executivo e judiciário, na defesa do Brasil, na defesa da sociedade, na defesa da vida. Estamos sendo convocados, mas como verdadeiros combatentes, estamos prontos e unidos e preparados para enfrentar as grandes dificuldades no momento e no pós-pandemia. Hoje a primeira onda é a onda da saúde, é a onda da defesa da vida, é a onda da defesa de cada cidadão para superar esta crise através da vacina. Mas estamos também enfrentando dificuldades econômicas, que é a segunda onda. Mas estamos preparados também, ao lado do Legislativo, ao lado do Executivo, para enfrentar essas dificuldades e encontrar caminhos, através da representação do povo, que é o Congresso Nacional, caminhos para soluções de nossas dificuldades e restaurando cada vez mais a fé, a esperança e a certeza nos poderes da República. Também digo, senhor senador, que é com muita dignidade e respeito que eu acredito nas instituições brasileiras, acredito na democracia, acredito e tenho fé no Brasil e nas pessoas. Também precisamos cada vez mais estar unidos com a participação de cada cidadão e de cada cidadã, confiando no Brasil, confiando nas pessoas, confiando nas instituições democráticas, com fé, com amor e com esperança, e preparados para enfrentar as dificuldades, acreditando nos poderes da República. Também posso afirmar que após o ano de 2020, iremos com certeza enfrentar dificuldades, mas estamos preparados e unidos para apresentar também soluções e saídas. Nós temos que ter fé, esperança e, ao mesmo tempo, acreditar nas pessoas e nas instituições. Apesar de todo o avanço que a tecnologia nos proporciona, iremos sempre depender do calor humano. Iremos sempre defender e confiar no ser humano, porque é o único que está acima da tecnologia, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. A tecnologia, vamos avançar muito após a pandemia, mas vamos depender também, e exclusivamente também, depender da pessoa humana. Não podemos afastar o homem desse processo, mesmo com o processo do avanço da tecnologia, mesmo com a tecnologia artificial, mas precisa não daquele cérebro fabricado, mas do cérebro humano, criado pela criatura divina e pelo poder divino que é Deus, a nossa imagem e semelhança. Por isso que eu quero dizer a todos que estamos parabenizando este encontro, estamos parabenizando o Instituto, como Vossa Excelência destacou bem, mas frisando que estamos unidos com fé, com amor e sabedoria
para construir um Estado democrático de direito cada vez mais cidadão. Um Estado democrático de direito não só para os dias de hoje, mas também para os dias de amanhã. Por isso que estamos preparados com o pós-pandemia. Estamos encontrando saídas através do legislativo, leis que possam beneficiar a sociedade, criando um Brasil mais justo, mais humano, mais solidário e, sobretudo, com mais oportunidade de emprego, de trabalho e de esperança. Temos que confiar nas instituições, temos que confiar nos poderes constituídos, porque estamos trabalhando de mãos dadas pelo Brasil e pelo cidadão. E eu quero encerrar, senhor senador, as minhas palavras dizendo que a magistratura, o poder legislativo e o poder executivo, de mãos dadas, estamos respondendo e cumprindo a nossa Carta Constitucional, a Constituição Cidadã. Que Deus ilumine a todos nós, mas, sobretudo, que ilumine as famílias que perderam seus entes queridos. Mas estamos no bom combate, guardamos a fé e estamos construindo um Brasil para todos, com muito amor, com muita fraternidade. Que Deus nos ilumine, que Deus sempre no comando e que Deus proteja as instituições do Brasil. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Obrigada, senador. Gostaria de passar a palavra agora para o nosso professor da USP, doutor Eduardo Dias, quem tem como técnico dia e noite se debruçado sobre questões operacionais também muito importantes com relação à rastreabilidade dessas vacinas e de medicamentos no nosso país. Professor Eduardo Dias, é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigada por sua presença. Bom dia a todas e a todos. O objetivo, então, é fazer uma breve apresentação sobre o projeto do Centro de Controle de Logística dos Medicamentos Thermolabs, sob a coordenação do professor Dr. Eduardo Mali Dias. E esse é um projeto que integra ações da Escola Politécnica da USP com a Faculdade de Medicina da USP, e o GAESE é a entidade da universidade que capitaneia esses projetos. O Centro de Controle de Logística de Medicamentos Thermolabs, ele inicialmente tem por objetivo controlar os imunobiológicos do Programa Nacional de Imunização. Então, ele tem a ver com a temática do dia, porque ele garante não só a rastreabilidade física dos produtos, mas também o acompanhamento de um parâmetro muito importante, que é a temperatura. E obtendo essas informações da maneira mais automatizada possível, sem gerar um processo que tenha que ser feito e alimentado manualmente, evitando, então, algumas dificuldades e melhorando a qualidade dos dados. Esse projeto, em seguida, ele vai ser extrapolado também para os demais medicamentos Thermolabs, como, por exemplo, anticorpos monoclonais, abarcando os programas e produtos que hoje são tratados dentro do Departamento de Assistência Farmacêutica. O GAESE tem um outro projeto também sendo realizado em paralelo, onde estão sendo implementadas rotinas de inteligência artificial, centralização de bases de dados e melhoria da eficiência desses projetos de assistência farmacêutica. Eles, em conjunto com o Centro de Controle de Logística de Medicamentos Thermolabs, que é um projeto financiado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, e hoje está lotado na coordenação geral do Complexo Industrial da Saúde. Esse projeto tem como prerrogativa a centralização da integração dos dados e informação desses processos de medicamento. Então, a rastreabilidade, como prevista no Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, vai dar o acompanhamento administrativo e processual desses medicamentos, desde a fabricação até a dispensação. O que a gente vai fazer aqui nesse caso é buscar que as informações para esse tipo de sistema sejam coletadas automaticamente, garantindo, então, a integração por meio da visualização, coordenação dos atores e controle das informações, dados e decisões. O Programa Nacional de Imunização, ele possui mais de 300 milhões de doses de vacinas sendo distribuídas anualmente para toda a população brasileira e deve aumentar para mais de 420 milhões de doses, como eu já mencionei, com relação à Covid.
são 56 tipos de imunobiológicos e eles precisam de características de armazenagem, distribuição, requerem uma rede de frios bastante complexa e em todos esses momentos você tem necessidades de rastreabilidade e você gera oportunidades do uso da tecnologia para que você possa prover esses dados a quem quer que precise observá-los, seja o órgão de controle, seja o consumidor final do produto, seja a iniciativa privada, para se planejar. O projeto realizou, então, um entendimento do ambiente do Ministério da Saúde, onde a gente pôde identificar, inicialmente, com foco nas vacinas, todos os processos operacionais e de logística. Realizamos estudos científicos relacionando como esse tema está sendo tratado, quais são as normas que estão vigentes. Produzimos um documento de mais de 800 páginas, fazendo essa sistematização. E apresentamos isso tudo num seminário que aconteceu no Maranhão no ano de 2018. Propusemos, então, um cenário para atuação nesse projeto para poder fazer essa rastreabilidade, o monitoramento de temperatura. Publicamos isso, inclusive, numa abordagem num artigo. Basicamente, o que a gente vai fazer, então, é que o Ministério da Saúde vai ter as informações obtidas de tal forma que ele possa estabelecer os padrões e possa monitorar os resultados, sendo que quem vai executar e quem vai produzir a tecnologia são os setores da iniciativa privada. Ou seja, você fomenta um ambiente de desenvolvimento de tecnologias como sensoriamento, internet das coisas, etc., onde o Ministério da Saúde certifica que aquela informação tem qualidade, permite que a sociedade tenha transparência, mas que a dinâmica do setor aconteça por meio de oportunidades de negócio e com o desenvolvimento do complexo industrial da saúde. Nós produzimos, então, um minucioso mapa de todos os processos que o Ministério da Saúde tem hoje alocados com relação à vacina, onde são os pontos de medição, quais são as tecnologias utilizadas. Aqui a gente tem um exemplo de como é o processo, como ele caminha na esfera federal. Depois a gente vê que ele desce para um nível estadual, onde a sua complexidade também continua, né, com sistemas de monitoramento e onde que esse produto vai passar em cada um dos detalhes. A gente quer que ele vai chegando num nível menos agregado, mas que a visibilidade do gestor continue em todo o processo da cadeia. Aqui ele já está lá na esfera municipal e a gente ainda vai estar podendo saber aonde cada frasco está e em que condições ele se encontra. Temos lá na ponta, então, dentro de um município, unidades especiais de dispensação, por exemplo, de vacina, ou farmácias especiais de alto custo. Cada um deles a gente quer que o gestor, seja ele de um órgão de controle, seja ele do executivo, tenha visibilidade, claro, com os níveis de sigilo e de permissão apropriados a cada um, mas que se possa ter o conhecimento não só dos produtos, mas também do sistema e da infraestrutura que está sendo gerida. Isso gerou várias oportunidades de melhoria, que são os nossos objetivos agora com a fase de implementação piloto, que é um conhecimento integral desse caminho logístico que os produtos passam para atender a população no SUS, né, sob o olhar inicial do Ministério da Saúde. Queremos uma automatização desse processo. A gente sabe que incorporar mais protocolos ou formulários para o profissional de saúde ou o profissional de logística preencher gera uma carga adicional de trabalho e, às vezes, uma oportunidade adicional de informação imprecisa. Dessa forma, o que a gente quer é que esses dados sejam coletados automaticamente e tratados automaticamente, que compita ao gestor apenas a tomada de decisão e que seja, então, uma tomada de decisão inteligente. Isso tudo vai gerar um mapa digital dessa estrutura logística com aqueles processos que eu mostrei há pouco. Isso vai permitir acompanhar não só como a situação está hoje, mas um histórico de como ela acompanhou e permitir, então, a manutenção desse sistema e a previsão desse sistema de aquisição de forma preditiva. Esse mapa vai se estabelecer como um mapa que permite a gestão dinâmica desse risco logístico.
a partir da rastreabilidade da informação, onde a gente vai poder, então, tomar decisão e apenas e mudar a lógica que hoje é apenas descrever que um fato ocorreu e que uma perda ocorreu. A gente quer que essa informação esteja antes para o gestor, para que ele possa evitar essa perda ou minimizar ela no máximo possível. Assim, então, a gente vai gerar economia de gastos, ampliação de acesso e garantir, no caso, por exemplo, da Covid, que esse ciclo que a gente vivenciou esse ano tão terrível não se repita, graças ao nosso Programa Nacional de Imunização. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para discutir rastreabilidade e o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos e a parte da distribuição, o sistema de distribuição e logística de vacinas. O meu grupo, o grupo que eu formei na Universidade de São Paulo, o GAESE, ele tem desenvolvido, junto com a Anvisa, o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. Sistema esse que recebeu um prêmio no ano passado de inovação em medicina social pelas contribuições que esse sistema vai ter para o país. É um sistema muito importante que vai permitir ao povo, ao cidadão comum, ter acesso à cadeia toda dos remédios, por onde passam os remédios, ver a validade, ver se é verídico, se não é uma falsificação. Então, vai ter benefícios muito grandes para o povo brasileiro. É um sistema que nós estamos elaborando junto com a Anvisa há alguns anos, para ser exato, quase 5 anos que nós estamos desenvolvendo isso. É um sistema que muito nos orgulha, porque ele ia ser comprado fora e acabou sendo, por opção da Anvisa, que acreditou em nós, que fosse feita uma parceria universidade com a Anvisa, que deu muito certo, e está dando certo e vai dar certo. E a implantação completa desse sistema vai ser em junho de 2022. Então, nós estamos no caminho certo e no Ministério da Saúde nós estamos desenvolvendo 2 sistemas também muito importantes. Sistema de controle de vendas farmacêuticas, o DAF, e o sistema de controle das vacinas, que esse sistema o Rodrigo apresentou para você as características dele, né? É um sistema de controle de termolábeis que serve para qualquer vacina, inclusive para o Covid. E isso é muito importante para o país, porque nós já estamos discutindo há anos isso com o Ministério da Saúde, e nós gostaríamos de poder fazer uma discussão agora mais ampla de como poderia se integrar o Sistema de Controle Nacional de Medicamentos com esses sistemas do Ministério da Saúde, para dar uma confiabilidade maior e uma eficiência maior ao produto. Então, nós estamos pedindo que principalmente os 2 líderes do governo, o senador Eduardo Gomes e o deputado Ricardo Barros, nos ajudassem em divulgar esses sistemas dentro dos respectivos ministérios, para que a gente possa criar uma integração necessária à eficiência do sistema. Então, nós estamos dispostos a investir o tempo que for necessário para prover o Brasil de um sistema que vai melhorar o SUS, vai melhorar a eficiência do sistema de saúde brasileiro. Isso para nós é muito importante e é vital e é colocado na nossa primeira opção. Então, nós estamos à disposição das autoridades para que possam aproveitar esse desenvolvimento tão árido que foi feito e que que vai poder dar frutos ao país. Muito obrigado. Então, nosso deputado Ricardo Barros se faz presente neste exato momento no nosso seminário. Já conseguimos vê-lo aqui do nosso telão. Gostaríamos de agradecer pela presença, deputado. O senhor é muito importante aqui nesse nosso debate, o senhor que já esteve à frente das pastas da saúde, nesse momento em que enfrentamos esse inimigo também desconhecido de todos nós. E nós queremos agradecer imensamente por sua participação, pela sua disponibilidade de tempo. Nós sabemos que a agenda de Vossa Excelência não é fácil, por isso agradecemos uma vez mais por sua presença. O senhor está com a palavra. Estamos aqui à disposição para, no Parlamento, aprovar as medidas necessárias
para que possamos ter rastreabilidade nas vacinas da Covid, para que possamos acompanhar as pessoas e, em especial, efeitos colaterais de médio e longo prazo, porque os testes das vacinas não permitirão o acompanhamento desses efeitos, e vamos buscar aprovar aqui a legislação que for necessária e o acompanhamento de fiscalização, que é papel do Congresso Nacional, para que nós possamos avançar nesse sentido. O ministro Pazuello está empenhado em fazer a articulação com as produtoras de vacina, reservando, eventualmente, produção em algumas dessas empresas que estão desenvolvendo vacinas. Temos acompanhado os testes clínicos, eventuais problemas, efeitos colaterais e danos neurológicos que têm surgido em alguns dos testes. Esperamos que das mais de 100 vacinas que estão sendo desenvolvidas no mercado internacional, nós tenhamos aqui, várias delas já têm testes no Brasil, nós possamos encontrar vários fornecedores que, no conjunto, possam produzir as vacinas suficientes para atendermos o mercado. Nossos laboratórios públicos têm se colocado à disposição para ser parceiros desse desenvolvimento e dos testes clínicos também, e nós esperamos que a transferência de tecnologia seja consolidada, que o Brasil aproveite essa oportunidade para conseguir transferência de tecnologia, especialmente das vacinas de RNA mensageiro, de peptídeos, né, porque o vírus inativado nós já temos, nós queremos poder avançar também aqui no Brasil em novas tecnologias e novas plantas de produção. Então, fica aqui o nosso apoio do Congresso Nacional, do governo Bolsonaro, do ministro Pazuello, que está muito empenhado em entender esses movimentos do mercado internacional quanto à produção de vacinas, e nós estaremos prontos para aprovar as matérias que sejam afetas a esta rastreabilidade e a toda a segurança necessária para que isso aconteça. Evidentemente, a Anvisa já tem instrumentos suficientes para poder fazer o acompanhamento, autorizando os testes, acompanhando os testes, depois fazendo acompanhamento das pessoas que forem vacinadas. Então, eventualmente, a Anvisa precisa de melhorar a sua estrutura, mas isso pode ser objeto de uma negociação com o Poder Executivo. Fica aqui à nossa disposição do Congresso Nacional para o permanente diálogo. Muito obrigado pelo convite para deixar essa mensagem nesse seminário. Muito obrigada, deputado. Nós que agradecemos enormemente. O nosso propósito é justamente aproximar os poderes da sociedade civil nesses tempos difíceis. Então, nós agradecemos enormemente pela sua disponibilidade de tempo em participar conosco. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer enormemente a presença do nosso presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, que tem aberto todos os diálogos com o cidadão, nos falava antes do evento que está sendo criado um canal de uma vez por semana, diretamente com uma vez por mês. Fale com o presidente, qualquer cidadão ou cidadã brasileira, isso é um marco para o Superior Tribunal de Justiça. Gostaríamos de agradecer a presença do querido professor, vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques, que há décadas milita em temas da área de saúde e que nos brindou com uma palestra fenomenal. Gostaríamos de agradecer a presença do senador Eduardo Gomes, do deputado Ricardo Barros, do professor Eduardo Dias, e dizer que nós faremos uma sistematização e uma catalogação de todos esses dados, depois apresentaremos para o público em geral, para que essas informações tão importantes nesse momento possam ser disseminadas. Agradecidos uma vez mais, um bom dia a todos.